Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão online realizada pela Informe. Meu nome é Ricardo Dias e vou-vos falar sobre mais alguns aspectos da ferramenta Zona. No vídeo anterior falei-vos sobre fundamentalmente as definições. Vou-vos falar agora sobre como colocar a ferramenta Zona e quais os principais métodos de desenho. Vocês podem ver aqui na barra de informações as várias definições disponíveis. Temos os três principais métodos de colocação, sendo que podemos desenhar manualmente. Falta-me aqui uma zona a ocupar aqui este corredor. Eu vou-lhe chamar, ora bem, eu tenho a zona 0,5, vou pôr aqui 0,06 e vou-lhe chamar corredor. Ok. Pronto, então quando eu desenhar e colocar o rótulo, vai ser esta informação que me vai aparecer. E podemos então desenhar manualmente. Manualmente será picarmos os pontos que queremos para a nossa zona. Quando termino, coloco o selo e tenho então a informação correspondente ao selo. Vocês podem ver que as definições carregadas não são as mesmas. Eu vou absorver as propriedades e injetar aqui. Quando injetamos as propriedades, injetamos também a informação do rótulo, ok? Por isso, depois, tendo selecionado, podemos alterar. Vocês viram ali uma notificação que me apareceu. Isto significa que eu, ao absorver e aplicar as definições, também apliquei o método de colocação. Eu tinha desenhado esta zona pelo método manual e, ao captar e aplicar as propriedades, uma vez que esta zona tinha sido feita pelo método automático, esta passou também a ser ter a definição de ser automática em relação ao compartimento onde está colocado. Nós podemos trocar mesmo depois de colocar a zona, ou seja, mudar para manual ao automático. Visualmente o que vocês veem é a colocação de um pequeno ponto, o ponto a partir do qual ele vai tentar ler o compartimento e atualizar as zonas em função do espaço fechado em volta desse ponto. Okay? Nós podemos mover o ponto, podemos picar no selo e mover o selo, podemos picar nas arestas e nos vértices e aceder à maior parte dos comandos que já vimos nas restantes ferramentas. O único comando de diferente que tem as zonas é este comando de atualizar a proporção da zona ou alterar a proporção da zona sem alterar o valor da área. A área mantém-se o mesmo, alterei foi a proporção. Pronto, estão a ver que agora o espaço já não me corresponde. O que acontece é que eu vou selecionar todas as zonas e vou pedir para, em modelação, atualizar todas as zonas. Todas as zonas estão automáticas. E vou dizer para atualizar todas as zonas selecionadas. Ok? Estão todas atualizadas. Isto significa que todas as zonas foram ler de novo o compartimento de forma a desenharem o seu contorno todo pelo contorno da modelação já feita. Para isto, claro, será importante termos todas as paredes serem conectadas, ou seja, não podem haver erros de modelação. Okay? O terceiro método tem que ver com... Vou agora captar as propriedades desta zona, vou apagá-la e vou desenhar pelo segundo método, o método pelo interior das paredes. Aqui vamos picar, ele vai ler e colocamos o rótulo, simples. O terceiro método é pela linha de referência. Mas basicamente ele vai ser bastante semelhante ao segundo método. A diferença está em se querem ter áreas úteis ou brutas. Se quiserem brutas, ele vai ler
pela linha de referência das paredes, de forma a englobar toda a parte até ao polígono da linha de referência. Se não, se quisermos úteis, ele vai fazer pelo contorno interior das paredes. Ok? De notar também que todas as zonas têm uma definição que tem a ver com a categoria de zona. Isto permite filtrar ainda a uma hierarquia superior as zonas. Por exemplo, se eu quiser ter zonas para quantificar as partes de habitação, parte de comércio, garagens, então vai permitir, por exemplo, definir por usos com diferentes cores. Isto faz parte dos atributos de elemento, as categorias de zona. Então, basicamente, se eu vier aqui aos atributos, nós temos categorias de zona. Eu posso definir diferentes tipos de diferentes categorias com diferentes cores, diferentes nomes para poder filtrar e associar diferentes rótulos. Por exemplo, vocês podem ter diferentes categorias de zonas com diferentes rótulos. Só para vocês verem. O rótulo pode ir mudando consoante a informação que nós temos disponível na biblioteca. Mas todas as zonas, se eu for ao 3D, acabam por aparecer filtradas. Se eu fizer um Ctrl A pelas zonas, ele não as encontra. Em termos de visualização, por defeito, os elementos de vista 3D, eu tenho as zonas filtradas. Ou seja, se eu vier aqui, vocês estão a ver que eu posso filtrar por ferramenta e elas encontram-se filtradas. Isto é uma opção que vem por defeito. Agora sim, se eu selecionar, posso vê-las todas. E se optar por vê-las só em 3D, cá estão as zonas. Isto é o ideal, por exemplo, para vocês separarem e organizarem, por exemplo, por cores de materiais, os espaços funcionais do projeto. Okay? Conseguimos assim perceber como é que se vai organizar. Eu em cima tenho a parte da habitação, em baixo tenho a parte funcional da casa. Se calhar a garagem poderia ter ainda outra cor. E tem então assim o organigrama funcional do projeto. Ok? Pronto, espero que tenham gostado e que utilizem as dicas. Espero vocês numa próxima sessão.